Hello, my friends! Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Então, gente, eu não ia dar a minha opinião sobre esse assunto que tá acontecendo agora no momento, né? Que é sobre a menina de 10 anos que foi violentada, né? Dos 6 aos 10 anos pelo tio, né? E segundo informações do tio, não só ele. Mas eu fui, no decorrer, eu fui, né? Vendo os noticiários, eu fui analisando e vendo para poder entender o que tinha acontecido e como que aconteceu, né? Como muitas pessoas provavelmente fizeram também, né? Eu fui atrás de notícias, né? Para tentar entender o que aconteceu com essa criança, porque foi uma coisa que repercutiu no mundo todo, né? E veio à tona. E para quem não sabe, eu moro em Portugal e mesmo morando aqui com a minha família, eu muitas vezes estou por dentro das coisas que acontecem no Brasil. E foi um assunto que eu me interessei assim que eu fiquei sabendo e procurei saber mais. E eu vi muitas pessoas sendo a favor desse aborto, sendo a favor de tudo isso que aconteceu com a menina, né, porque já aconteceu. E eu vim dar minha opinião, né, e deixando bem claro que é a minha opinião, né, cada um tem a sua. Então, assim, você pode discordar de mim, você pode vir aqui nos comentários discordar de mim. Tudo bem. Só não me xingue e não fale palavras que vai me ofender, porque aí eu vou bloquear, né? Mas eu vou deixar aqui pra vocês a minha indignação. Porque, sim, eu sou contra o aborto. Independente de religião, eu como pessoa, eu sou contra o aborto. Por quê, gente? Eu acho que isso não é questão de religião só. Eu acho que isso é questão de ser humano, de você se pôr no lugar do ser humano, né? Quando nós nos colocamos no lugar do ser humano, nós não fazemos coisas que talvez que a gente pensa assim, não, eu não vou fazer porque se fosse comigo eu não gostaria. E eu vi muita gente, teve muito debate, ainda tá havendo muito debate sobre esse assunto. E eu fiquei horrorizada com as coisas que eu li, os debates que eu vi, tá acontecendo até hoje ainda no Facebook, sobre os noticiários, sobre as coisas que tá acontecendo ainda sobre o assunto da menina. Então vamos lá, eu vou falar a minha opinião. Sou contra, fui contra e continuarei sendo contra o aborto. Eu posso dizer com propriedade porque eu tive a chance, né, na época que eu engravidei com 15 anos, de abortar minha filha, porque eu só tinha 15 anos. Eu não fui abusada nem nada, minha filha foi devido a um relacionamento. E eu tive a chance de abortar. Eu cheguei a ter o remédio nas minhas mãos, mas eu não tive coragem. Sabe que eu não tive coragem? Porque era uma vida que estava dentro de mim, eu senti ela se mexer dentro de mim. Então eu não tive coragem, eu não era cristã, tá? Por isso que eu falo pra vocês que não tem nada a ver com religião, e sim com caráter, pessoa, tá? E eu era uma adolescente, tinha toda uma vida pela frente e poderia sim ter abortado ela e ter seguido minha vida. Mas não, eu optei em não fazer, por N motivos, tá? Então, eu sou contra isso, vou ser contra. Por quê, gente? Vamos parar para raciocinar. Vocês vão dizer assim pra mim, mas Bruna, era uma menina de 10 anos. Eu sei, eu vi, eu acompanhei as notícias. Eu sei que é uma menina de 10 anos. Eu sei que ela estava sendo violentada dos 6 anos até os 10. Aí nessa hora eu te pergunto, onde estavam os pais dessa criança? Até onde, segundo informações que eu sei, ela não era criada pelos pais, sim pela avó. Onde estava essa avó? Onde estava? Só tinha essa avó responsável por essa criança, não tinha mais ninguém. Aonde se encontram esses pais? Gente, foram 4 anos sendo abusada sexualmente. Ninguém se deu conta do que estava acontecendo? Ninguém. Ou será que a família sabia e deixou baixo porque era parente? Estava dentro ali da família. Não estou julgando, tá? Deixando bem claro aqui que eu não estou julgando ninguém. Só estou tentando analisar, tá bom? Então, eu fico imaginando os traumas que essa criança passou. Aí você vai dizer pra mim, Bruna, por isso que eu fui a favor do aborto da menina, porque ela já sofreu demais, ela já passou por esse problema psicológico e tal. Eu sei, gente. Eu entendo tudo isso. Só que assim,
ela já estava gestante de 5 meses para 6, porque 22 semanas já é praticamente quase 6. Ela estava com mais de 5 meses de gestação. Aí eu te faço outra pergunta. Ninguém viu essa menina grávida? Porque nós, mulheres já adultas, com corpo formado, quando nós engravidamos, o nosso corpo muda. Os seios ficam inchados, começa a dar alguns sinais no rosto, espinha, alguma coisa diferente. Nosso corpo, ele denuncia que tem alguma coisa diferente. Tem mulher que até consegue esconder a gravidez, mas porque ela já sabe que quer esconder. Tem umas que passam despercebido, porque tá menstruando, né? Porque tem mulheres que engravidam e menstruam e não vai entrar nesse trâmite. Você imagina uma menina de 10 anos, porque uma criança de 10 anos, por mais que ela seja um pouco mais desenvolvida em questão de corpo, ela não vai ter um corpo de adulto, né? Não vai ter. O corpo não vai estar tão evoluído assim, que é apenas 10 anos. Então ninguém... Sério isso, gente? Ninguém viu que essa menina estava grávida? De quase 6 meses? E só levando a menina no hospital, porque ela estava sentindo uma dor na coluna. Ela estava sentindo um negócio estranho. E aí levaram e descobriram lá que ela estava grávida. Me explica isso. É difícil de entender, é difícil de raciocinar, ter um raciocínio desse. Não, mais uma vez, eu não estou julgando. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe por que eu sou contra o aborto? Porque, diferente de que muitos que são a favor dizem que era só um feto, que não tinha vida, que não ia lembrar do que aconteceu. Gente, como assim? Sério? Não me explica, sabe? Eu fiquei tão indignada com algumas postagens, com algumas coisas que eu li. Eu falei, sério? E eu li isso de pessoas que já tiveram filhos, que já têm suas princesas, já têm seus príncipes. Aí eu te faço uma pergunta, porque eu também sou mãe, né? Eu tenho um príncipe de 10 anos de idade, que é a minha vida, né? Quando eu descobri que eu estava grávida dele, nossa, eu pulei de alegria. Pulei de alegria. E eu já sabia que eu tinha uma vida dentro de mim. Eu já sabia. Quando eu completei 2 meses de gestação, o meu filho começou a dar uma tremidinha dentro da minha barriga. Eu com 2 meses, eu senti ele tremer no pé da minha barriga. E aquilo pra mim era uma coisa surreal. Porque não era a minha primeira gestação, então eu sabia como é que funcionava. Só que mesmo assim, parecia que tudo era novo pra mim. E aquelas tremidinhas que ele dava, nossa, era uma alegria, porque eu sabia que ele estava ali, vivo, e me mostrando que ele estava bem. Porque pra nós, mãe, mulheres, quando engravidamos, toda mulher que engravidou sabe que quando a criança mexe dentro da nossa barriga, a gente dá um alívio, né? Porque a gente fala assim, tá bem, tá tudo bem. Certo? Então, dizer pra mim que um bebê que ia completar 6 meses de vida não tinha vida, era só um feto? Como assim era só um feto? Ele não respirava? Ele não comia? Como assim, gente? Me faz entender. Como que as pessoas conseguiram ser tão cruéis ao ponto de querer matar um bebê? Aí vou voltar a repetir a pergunta que muitos vão me fazer, mas era uma menina de 10 anos, Bruna. Aí eu vamos lá, né? Vamos raciocinar, porque eu gosto de raciocinar, né? Porque antes de eu falar alguma coisa ou fazer alguma coisa, eu raciocino antes, né? Faltava 2 semanas para esse bebê fazer 6 meses dentro da barriga dela. Ela poderia até não aguentar os 9 meses de gestação e ter um parto normal. Isso é nítido. Isso não tem nem o que se discutir. Realmente ela não ia conseguir levar essa gestação até os 9 meses. Ou talvez conseguisse, porque o corpo dela estava agindo bem até os 6. Né? O corpo dela agiu bem, a criança estava bem, estava tudo bem. Né? Tanto que ela passou quase os 6 meses e depois de 6 meses que ela foi para o hospital porque sentiu um incômodo na barriga. Então estava tudo bem. Né? Mas vamos lá que, né, a vida dela poderia ficar em risco se ela fosse até os 9 meses e tivesse um parto normal. Certo? Super apoiado. Ela não levasse a gestação até os 9 meses. Mas aí vamos lá também. Por que
não esperaram mais umas 2 semanas para tirar essa criança com vida? Ah, Bruna, mas era um filho de um estrupador. Quem era o estrupador? Era a criança ou era o pai? Acho que era o pai, né? Então quer dizer então que os nossos filhos, eles têm que pagar pelos nossos erros, né? Tipo assim, se eu não presto, meu filho também não vai prestar? Não é assim, gente, que funciona. Não é porque ele era fruto de um estrupador que ele ia crescer sendo um estrupador, ou que ele ia crescer um mau caráter, sabe? Vamos parar de generalizar, vamos parar de ver criança como um monstro, um bicho, só porque é fruto de um estrupo. Essa criança, ela poderia ser uma criança abençoada, ela podia vir ao mundo e dar muita alegria para quem a adotasse. Porque eu também concordo que a menina não precisava criar essa criança. Porque ela só tem 10 anos, ela não ia ter maturidade, ela não ia ter estrutura e nem acho também que deveria deixar ela criar. Porque ela já perdeu a infância dela sendo abusada. Então como é que ela ia criar uma criança criando uma criança? Dando de mamar, trocando fralda, tendo responsabilidade de um adulto? E a família provavelmente também não ia querer. Tudo bem. Só que quantas pessoas estão na fila da adoção? Quantas? Durante 2, 3, 5 anos para adotar uma criança. Tirasse essa criança com vida dessa menina e desse para adoção. Só faltava 2 semanas para ela completar 6 meses. Vem cá, você que é a favor do aborto, você já viu um vídeo de aborto? Você já viu como é que funciona um aborto? Você já viu como a criança se torce toda dentro da barriga depois de receber um veneno para morrer? Vocês viram o sofrimento? Já viram o sofrimento de uma criança? Desde uma barriga, a dor que ela sente, como ela ela se espreme dentro da barriga de dor e morre. Vocês já viram como é que ele suga esse feto, essa criança? É surreal, gente, é monstruoso. Eu não conseguiria dormir com uma culpa dessa. Tanto que um hospital se recusou a fazer essa cirurgia. Porque ia contra o princípio deles. E mesmo assim o governo pagou, custeou para essa criança ficar 17 horas numa sala de cirurgia para arrancar um bebê morto. Aí você que é a favor do aborto dizer que a menina não ia aguentar passar por uma cesárea, que dura em média 30 minutos a 1 hora? Você que é a favor do aborto falar assim, mas ela só tinha 10 anos, ela não ia conseguir levar essa gestação até o final e não ia conseguir passar por uma cesárea ou um parto normal. Mas ela passou por uma cesárea, você sabia disso? Porque eu tenho certeza que aquela criança não foi arrancada parto normal. Então quer dizer, olha o trabalho que se teve para arrancar essa criança morta. Porque o trabalho para tirar ela viva de dentro da criança seria muito mais rápido e muito menos invasivo do que aconteceu com aquela criança. Isso vocês podem ter certeza. Porque se tivesse esperado mais 2 semanas e tivesse feito uma cesárea, a cesárea duraria no máximo até 1 hora, dependendo das circunstâncias ali. E eles iam tirar essa criança com vida e ia dar para adoção. Porque eu tenho certeza que tem muita gente na fila. Porque diferente das pessoas que é a favor do aborto, as pessoas que estão na fila querendo adotar uma criança, ela não está preocupada se a criança é fruto de um aborto. Se ela é fruto, sei lá do que. A pessoa só quer uma criança para criar. E dar amor, carinho, atenção, dar um lar. E fazer aquela criança, independente do passado dela, de como ela foi gerada, se tornar um ser humano bom, de caráter. E um ser humano que vai fazer a diferença lá na frente. Então, gente, pelo amor de Deus, para raciocinar. Eu tô falando independente de religião. O governo, gente, tudo isso é politicagem. Tudo isso é politicagem. Vocês vão ver essa consequência lá na frente. Porque o governo não faz nada de graça. Que na verdade nem foi de graça, foi pago. O governo não tem dinheiro para ajudar as famílias mais carentes. O governo não tem dinheiro para pegar e botar um hospital público de qualidade. Quantas mães já perderam seus neném na porta de hospital por negligência? Quantas mães? Quantas mães já perderam seus filhos numa sala de parto por causa de negligência? Não digo nem dos médicos, mas porque não tinha não tinha as coisas ali no hospital que o governo não compra. O governo só rouba. Quantas pessoas não já morreram por causa disso? Que o governo não investe na saúde.
Quantas crianças não já morreram de fome porque o governo não investe, o governo não ajuda, porque o governo não ajuda numa boa educação. Então, vocês dizer para mim que o governo fez certo, que o juiz fez certo, está dando um alvará para essa criança passar 17 horas numa sala de cirurgia para tirar uma criança morta dentro da barriga dela. Qual é a lógica, gente? Gente, lógica. Vamos trabalhar com a lógica. Não era mais fácil perder esse 30 minutos, 1 hora numa cesariana e tirar essa criança com vida do que pagar para essa criança ficar 17 horas numa sala de cirurgia, esperando essa criança dentro dela morrer, para arrancar a criança morta, sendo que a menina teve que fazer uma cesárea da mesma forma, a menina teve que passar por uma operação da mesma forma. Aí eu te pergunto, se essa criança morre, porque esse processo que essa menina fez para arrancar essa criança morta de dentro dela, tipo assim, numa porcentagem, era mais fácil essa menina ter passado por algum processo grave, ter morrido, do que ter esperado mais 2 semanas para tirar essa criança com vida de dentro dela. Vocês não acham? Que ela corria mais risco de morrer, de acontecer uma infecção, de acontecer alguma coisa com essa menina de apenas 10 anos, porque ela teve que ter um feto morto dentro da barriga dela, uma criança morta, para depois arrancar e passar do todo o procedimento que ela passou, do que ter uma cesárea e tirar a criança com vida? Eu acho que é questão de lógica. Não é questão de lógica? Então, gente, vamos se pôr no lugar das pessoas. Aí você fala, Bruna, mas eu me coloquei. Se fosse com a sua filha? Né? Se você tivesse uma filha, claro que sim. Eu acredito que isso não ia acontecer com a sua filha. Porque eu falo por mim, né? Nem todo mundo nasceu pra ser mãe e pai. Parir, gerar e botar pra fora, não é sinônimo de ser pai e mãe, não. Tá? De fazer não é sinônimo de ser pai, não. De gerir, de gerar e botar pra fora não é sinônimo de ser mãe, não. Tá bom? Ser mãe pra mim é ser presente na vida do filho. Independente se é a mãe que cria, se é a avó que cria, o responsável que tá com a criança, ele tem que cuidar da criança. E ele tem que estar atento aos sinais. O meu filho, desde quando ele se entende por gente, que eu digo assim, desde o momento que eu achei que ele já conseguia entender o que eu ia explicar pra ele, que foi com 1 ano e pouco de idade, eu comecei a instruir meu filho nessas coisas. Meu filho é um menino, não é menina. Eu poderia ter deixado passar isso batido na vida dele. Só que eu sou uma mãe neurótica assumida. E me orgulho disso, sabe por quê? Porque se acontecer algo com meu filho, não vai ter sido por negligência minha. Não vai ter sido. Isso eu tenho certeza absoluta. Quando meu filho tinha 1 ano e pouco de idade, eu falava com ele, não deixa ninguém pegar nas suas partes. Não deixa ninguém mexer no seu bumbum. Não deixa ninguém pegar no seu pintinho. E eu apontava. Eu mostrava pra ele o que era e falava que era pra ninguém encostar, a não ser eu e o pai. A não ser eu e o pai. E que se alguém encostasse, que era pra ele me contar. E isso eu fui alimentando na cabecinha dele por um bom tempo. Eu tava sempre martelando. E quando ele começou a estudar, então, foi de colégio particular, tá? Foi colégio particular e mesmo assim eu orientava. Mesmo assim eu orientava. E eu tinha que pagar as pessoas pra ficar tomando conta dele pra mim, então eu orientava ele em tudo. Eu sempre ficava repetindo, filho, não deixa ninguém pegar aqui. Se pegar, conta pra mamãe. E eu falava pra ele, se alguém te ameaçar, falar que não pode contar, sabe, falar que vai te matar, falar que vai me matar, matar seu pai, não acredita em nada que a pessoa te disser. Você tem que acreditar em mamãe e papai. Então você conta, mesmo que alguém fale que vai me matar e te matar, você me conta. Tanto que aconteceu um caso, ele tava com acho que uns 4 anos, e uma moça tomava conta dele, mas ela tomava conta de outras crianças também, e um pouquinho mais velha. E um menino de 14 anos, ao qual ela tomava conta, né, o meu filho tinha 4, e eles tomando banho pelado no quintal, ele foi brincar com o pinto do meu filho. Foi brincar, né, lá na hora da inocência, eu não sei. Meu filho me contou. Ele chegou pra mim e me contou o que aconteceu. Porque eu criei confiança no meu filho. Eu mostrei pra ele que eu sou mais confiante do que qualquer pessoa. Que podia vir quem fosse amedrontar ele. Que era pra ele confiar mais em mim do que no que a pessoa estava dizendo. Aí ele me contou. E até hoje eu instruo ele sobre essas coisas. Meu filho é um menino. Imagina, quem tem filho é mulher. Tá?
Então, pelo amor de Deus, gente, vamos tomar conta dos nossos filhos, são nossas heranças. Eles são o futuro de amanhã. Eles são o futuro dessa geração. Que futuro é esse que nós estamos criando? Quem a gente quer que fique aí na próxima geração? Sabe? Então, pelo amor de Deus, vamos prestar mais atenção nos nossos filhos. Eu sei que é correria, eu sei que a gente trabalha, eu sei que a gente tem um monte de coisa pra fazer. Mas a gente tem filho. A gente não tem filho pra ter e botar ali no cantinho e ir lá visitar de vez em quando a gente quer, não. E aí, filho, tudo bem? Como é que foi seu dia? Aconteceu alguma coisa? Como é que foi na escola? Aconteceu alguma coisa diferente? Me conta. Eu falo assim com meu filho. Não me esconde nada, não mente pra mim. Eu sou sua mãe. Você tem que me contar tudo. Então eu sempre fui assim com meu filho. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar mais atentos aos nossos filhos. E reflita um pouco sobre isso que eu te falei. Pensa um pouco, raciocina um pouco. Sabe? Não vai pelas cabeças das pessoas. Tudo, o governo nunca faz nada porque ele é o bom samaritano ou porque ele achou que o que ele fez foi correto. Não é assim que a banda toca. No Brasil existe o ECA. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi feito para proteger a criança. Proteger a criança. E no meu ver, eram 2 crianças que precisavam de proteção. No meu ver, não era uma só, não. Não era uma criança só de 10 anos, eram 2 crianças. Era uma criança de 10 anos e um bebê de quase 6 meses. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente tinha que ter protegido os 2. Tá? Aí eu te pergunto pra você que já foi mãe e já gerou uma criança. Quando seu filho estava com 6 meses na sua barriga, ele era só um feto? Ele podia ser descartado a qualquer momento? Se ele morresse, tanto faz, tanto fez? Eu te faço essa pergunta. Eu estava com 6 mesinhos lá na sua barriga. Quando ele mexia, dava aqueles chutinhos, sabe? Dava aquela tremidas e você via a sua barriga se mover. Ele era só um feto? Podia ser descartado? Caso ele falecesse na sua barriga, tanto faz, era só um feto, né? Te enterra, tá bom, vamos fazer outro. É assim? Ou você ia chorar? Quantas mães não já perderam seus filhos na gestação de 2, 3 meses e choraram porque era uma criança esperada, porque já sentia mexer e era só 2, 3 meses? Quantas mães não já perderam seus filhos com 8 meses, quase já ganhando a criança e tiveram que enterrar? Porque pra mim, ter 3, ter 4, ter 2, ter 1, ter 9, ter 8, pra mim é do mesmo jeito, é um bebê. Tá se desenvolvendo ali dentro de você. Tá se alimentando de você. Ele tá criando vida, forma. Então a mesma dor que um ser humano sente quando morre aqui na Terra é a mesma dor que aquela criança sentiu dentro daquela barriga. Pra Deus não tem, gente, diferença. Então quem apoiou aquele juiz, todos que foram a favor, para Deus está no mesmo patamar do juiz, está no mesmo patamar do estuprador, está no mesmo patamar. Eu tô falando em questão da visão de Deus, tá bom? Na visão de Deus, não é na minha não, tô julgando ninguém aqui não, tá? Não tô julgando. Eu estou apenas dizendo que a gente tem que pensar nas coisas antes de agir por impulso. Porque, igual as pessoas falam, você é a favor do aborto porque você já nasceu. Independente. Eu digo até mais. Como que você consegue ser a favor do aborto sendo que você já é mãe? Você gerou. E que pra você, um bebê de 6 meses na sua barriga era a coisa mais maravilhosa do mundo. E você curtia cada sensação. Tá bom, gente? Essa é a minha reflexão. Como eu disse, é a minha opinião, porque eu sou mãe. Igual eu falei, eu já estive nessa situação. E eu não tive coragem. Então, eu posso dizer com propriedade. Tá bom? E isso nunca vai mudar na minha vida, independente de eu ser cristão ou não. Não tô falando com religião, tô falando de Bruna. Tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Tá? O meu canal não é baseado nisso. Ele é baseado em vlogs, ele é baseado em comprinhas, ele é baseado na minha vida aqui em Portugal, nos lugares que eu vou passear, e eu vou estar sempre postando. Mas eu precisava, como mãe, gente, eu precisava falar, me expor, eu precisava botar pra fora
a minha opinião sobre essa questão. De verdade. E como eu falei, você tem todo o direito de discordar de mim. Só não venha me xingar e nem falar palavras que eu me ofender aqui nos meus comentários, porque eu vou bloquear. Tá bom? Então, beijinho. Tchau, gente.